Você sabia que o que te impede de enriquecer muitas vezes não é o quanto você ganha, mas o jeito que você lida com o seu dinheiro, o jeito que você administra ele. Chega no final do mês, você percebe que não sobrou nada. Você vê pessoas que conseguem guardar dinheiro, comprar a casa, comprar carro, conseguem viajar, prosperar, investe e você na mesma. É porque você talvez esteja cometendo hábitos financeiros errados que te empobrecem todos os dias e você precisa eliminar esses hábitos errados de uma vez por todas. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os principais hábitos que te empobrecem e o mais importante, como se livrar de todos esses hábitos de uma vez por todas. Se você não me conhece, prazer, eu sou Cristina Lopes e nesse canal eu te ajudo a construir um patrimônio por meio dos investimentos. Fica comigo até o final porque a última dica é que muda o jogo. Muitas pessoas trabalham duro durante todo o mês, mas quando chega o final do mês, o salário parece evaporar. Essa sensação é mais comum do que você imagina. E não é apenas má sorte, é resultado de hábitos financeiros errados. O primeiro hábito que eu vou explicar para você é gastar antes de receber. Este é o primeiro erro: usar o cartão, parcelar compras, antecipar salário. Isso te deixa preso no ciclo das dívidas. Você compromete receitas futuras para pagar despesas hoje. Em outras palavras, você consome hoje usando o dinheiro que ainda não entrou na sua conta ou no seu bolso. Por que esses hábitos acontecem e são causas comuns? Falta do controle do fluxo de caixa. Você não sabe o quanto entra e você não sabe quanto sai. Vontade imediata, compras por impulso. Pressão social, querer aparentar ou se apresentar. Desconforto com incertezas, medo de faltar mais tarde. Uso rotineiro do crédito fácil. Cartão com parcelamento ou limite do cheque especial. Salário apertado que não cobre despesas mensais. Efeitos acumulados ou por que empobrece. Juros e taxas reduzem seu poder de compra. Ciclo de dívida, precisa gastar parte da renda futura para pagar juros, criando novas necessidades de crédito. Impossibilidade de poupar ou investir. Todo mês sobra menos ou nada para formar reserva. Estresse e perdas de oportunidades. Sem reserva, qualquer imprevisto gera mais endividamento. E como eliminar? Primeira coisa, primeiro você ajusta as suas contas, depois cria o hábito de esperar o dinheiro cair antes de gastar e sempre separar uma parte para investir primeiro. Segundo hábito, comprar por impulso. Ver promoção e comprar porque está barato é o caminho mais rápido para empobrecer. Comprar por impulso é quando você compra algo sem planejar, levado pela emoção do momento, e não por uma necessidade real. É aquela sensação de eu mereço. Tá barato demais para deixar passar. Ou depois eu dou um jeito. O problema é que esse comportamento repetido várias vezes cria um ciclo de arrependimento e dívida. E como esse hábito te empobrece, você gasta o que não tem. Muitas vezes parcelando ou usando o limite do cartão, o que gera juros, reduz sua renda futura. Você compra coisas que não usa,
roupas, eletrônicos, assinaturas ou itens que perdem o valor rapidamente. Você confunde prazer com consumo e acaba tentando compensar frustrações comprando o que só piora a relação com o dinheiro. Sabe por que isso acontece? Comprar libera dopamina, o hormônio do prazer, e o cérebro associa isso à sensação de recompensa. Por isso, quando você está cansada, triste ou ansiosa, o impulso de comprar fica ainda mais forte. É um mecanismo emocional não racional. Terceiro hábito: não controlar o dinheiro. Não controlar o dinheiro significa não acompanhar quanto entra e quanto sai da sua vida financeira. É quando você não sabe exatamente o saldo disponível, quanto você deve e quanto você pode gastar, confiando apenas na memória ou no achismo. E como esse hábito te empobrece? Gasta mais do que ganha. Sem controle, é fácil passar do limite e acumular dívidas. Não sobra para investir ou poupar. Se não sabe onde o dinheiro vai, nunca sobra para formar uma reserva ou investir. Imprevistos se tornam crises. Qualquer emergência vira problema porque não existe planejamento. Perde oportunidades financeiras, promoções, investimentos ou pagamentos estratégicos passam desapercebidos. E como acabar com esse hábito? Anote todos os gastos. Faça isso diariamente, mesmo pequenas compras, café, delivery. Use planilhas ou apps de finanças. Aplicativos como Mobilis, Organize ou Guia Bolso ajudam a organizar entradas, saídas e saldos disponíveis. Separe despesas por categoria: moradia, alimentação, transporte, lazer, investimentos. Revise semanalmente, 10 minutos por semana, para ver o saldo, identificar excessos e ajustar hábitos. Defina metas financeiras. Quanto deseja poupar ou investir por mês? Não controlar o dinheiro é como navegar sem mapa. Você não sabe para onde vai e nem quando vai chegar. O quarto hábito: deixar o dinheiro parado. Dinheiro parado na conta ou na poupança perde valor por causa da inflação. Deixar o dinheiro parado significa manter recursos financeiros sem investir, seja na conta corrente, na poupança tradicional ou em casa. Muitas pessoas acham que é seguro guardar o dinheiro, mas essa prática, na verdade, faz você perder o poder de compra com o tempo. E como isso te empobrece? Perda para a inflação. Se a inflação do ano é de 6% e seu dinheiro rende 3% na poupança, você perde 3% de poder de compra. Ou seja, o que você consegue comprar hoje com R$ 100, daqui a um ano precisará de 103 para ter o mesmo valor. Oportunidade perdida de crescimento. Dinheiro parado não rende juros compostos. O tão sonhado efeito bola de neve, que poderia multiplicar seu patrimônio ao longo do tempo. Por exemplo, investir R$ 500 por mês a 1% por mês rende mais de 6.000 em 12 meses. Enquanto na sua conta corrente fica praticamente igual a zero. Acúmulo de hábitos de desperdício. Quando o dinheiro está parado, é mais fácil gastá-lo em poucas compras impulsivas, pois não existe bloqueio mental do investimento.
Como corrigir esses hábitos? Comece pequeno. Mesmo com R$ 50 por mês, podem ser aplicados em tesouro direto, CDBs ou fundos simples. Escolha aplicações seguras. Para iniciantes, use a renda fixa, tesouro direto, CDBs com garantia do FGC, que cobre até 250 mil, você não perde esse dinheiro. Ou fundos imobiliários com liquidez diária. Automatize. Configure transferências automáticas para investimentos no dia do pagamento do salário. Entenda o poder dos juros compostos. Dinheiro aplicado rende sobre si mesmo e cresce mais rápido do que guardado. Tenha objetivos claros. Tenha metas. Poupar para emergências. Investimentos ou projetos de curto e longo prazo aumenta a sua motivação. E aí vai mais uma dica. Dinheiro parado é como plantar sementes e nunca regá-las. Ele não cresce e ainda perde valor com o tempo. Hábito 5. Ignorar a educação financeira. Quem não entende de dinheiro acaba perdendo-o. Ignorar a educação financeira significa não se informar ou querer aprender sobre o dinheiro, sobre orçamentos, investimentos, dívidas e planejamento. Muitas pessoas acham que dinheiro é só ganhar e gastar, sem entender como ele funciona ou como multiplicá-lo. E como esse hábito te empobrece? Tomada de decisões ruins. Sem conhecimento, você pode cair em empréstimos com juros altos, parcelamentos desnecessários ou investimentos ruins. Endividamento super fácil. Quem não entende de crédito, juros e inflação acaba comprometendo a renda com dívidas que podem ser evitadas. Perda de oportunidades de crescimento. Sem educação financeira, você não sabe como investir, como proteger ou multiplicar o seu dinheiro. Falta de planejamento para o futuro. Não ter noções básicas de finanças impede formar reserva de emergência, planejar aposentadorias ou realizar objetivos simples. E por que tudo isso acontece? Falta de incentivo na escola ou na família, achar que educação financeira é só para ricos, medo de lidar com números ou pensar em dinheiro, priorizar consumo imediato em vez de aprendizado sobre finanças. E como você pode corrigir esse hábito? Estude o básico, livros, vídeos online ou podcasts sobre finanças pessoais. Aprenda a controlar seu dinheiro, anotar entradas e saídas, orçamento mensal. Conheça investimentos simples, CDBs, tesouro direto, fundos imobiliários ou ações mais básicas. Pratique aos poucos, aplique o que aprendeu no dia a dia. Poupar, evitar dívidas e investir. Crie metas financeiras bem claras, curto, médio e longo prazo. Isso dá motivação e senso de propósito. E aí eu vou deixar uma frase para te impactar. Ignorar a educação financeira é abrir mão de controlar seu dinheiro. É deixar que ele decida por você. O sexto hábito é muito comum: gastar para impressionar. Comprar para mostrar para os outros que você tem um dos piores hábitos. Gastar para impressionar significa comprar coisas não por necessidade, mas para mostrar status ou parecer bem para os outros. Pode ser roupas caras, eletrônicos, carros, viagens ou qualquer item que não faça diferença no seu dia a dia, mas que serve para criar uma imagem diante de amigos ou de redes sociais.
E por que esse hábito te empobrece? Desperdício de dinheiro. Você compra itens supérfluos em vez de investir ou poupar. Dívidas frequentes. Muitas vezes essas compras são feitas com cartões de créditos ou parcelamentos gerando juros altos. Falsa sensação de riqueza. Você aparenta ter mais do que realmente possui, criando estresse financeiro. Prioriza a aparência em vez de liberdade financeira. A longo prazo, você sacrifica segurança e investimento por status temporários. E você pode e deve eliminar esse hábito. Questione cada compra. Pergunte a si mesmo: isso me aproxima dos meus objetivos ou só impressiona os outros? Defina prioridades financeiras. Pague contas, crie reservas e invista antes de gastar em supérfluos. Use o teste da semana e ainda, se quiser, depois de 7 dias e puder pagar à vista, compre. Mude o foco, valorize liberdade financeira e segurança, não status. Evite gatilhos. Não siga perfis que te incentivem a comprar ou gastar por aparência. Gastar para impressionar é trocar a liberdade financeira por aprovação momentânea. É o caminho mais rápido para empobrecer. E você pode eliminar. Troque o status por liberdade. Pergunte a si mesmo: isso me aproximou ou me afastou dos meus objetivos? 7º hábito. Ignorar os pequenos gastos. O delivery, o cafezinho, o streams a mais. Tudo parece pouco, mas juntos fazem um rumo ao orçamento. Muitas pessoas pensam: é só um cafezinho, ou é só um delivery, ou aquela assinatura pequena, não faz diferença. O problema é que todos estes gastos se acumulam ao longo do mês e podem consumir uma parte significativa do orçamento, diminuindo a capacidade de poupar ou investir. E como isso te empobrece? Acúmulo de pequenas despesas, por exemplo, o café de R$ 5 vezes 30 dias dá um total de R$ 150 por mês. Uma assinatura de R$ 30 por semana, ao final do mês, dá R$ 120. Parece pouco, mas ao longo de um ano isso já dá milhares de reais desperdiçados. Redução da capacidade de poupar e investir. Se você ignora gastos, sobra menos para reserva de dinheiro ou reserva de emergência ou investir em aplicações que podem multiplicar seu patrimônio. Custo invisível do hábito. Pequenos gastos não planejados se tornam automáticos e passam despercebidos, criando um vazamento silencioso do seu dinheiro. E por que isso acontece? Falta de registro. As pessoas não anotam pequenas despesas. Subestimação. É pouco, não vale a pena controlar. Consumo automático, cafezinho, lanches, aplicativos, deliveries se tornam hábitos. Falta de planejamento financeiro. Sem orçamento detalhado, estes gastos passam desapercebidos. Aprenda a corrigir esses erros, esses maus hábitos. Anote todos os gastos, mesmo os pequenos. Use caderno, planilha ou aplicativo. Reveja seus hábitos do consumo diário, identificando os gastos que podem ser reduzidos ou eliminados. Estabeleça um limite mensal para pequenos gastos, por exemplo, R$ 100 por mês em cafezinhos ou lazer. Substitua hábitos caros por alternativas mais econômicas. Preparar café em casa, usar transporte público e etc. Transforme economia em investimento. Cada pequena economia pode ser destinada a uma reserva ou aplicação financeira. Os pequenos gastos invisíveis são ladrões silenciosos do seu dinheiro.
Ignorá-los pode empobrecer mais do que uma grande dívida. E você pode eliminá-los. Liste os gastos fixos e variáveis e veja o que pode cortar sem afetar sua qualidade de vida. Eliminar hábitos ruins é o primeiro passo para enriquecer. Comece com um de cada vez. Controle, disciplina e constância. Vale mais do que altos rendimentos. E se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e se inscreva no canal, que é de graça, não custa nada. Compartilhe com outras pessoas que tenham esses hábitos e esteja no passo a passo de construir a independência financeira. Eu te agradeço por até aqui me assistir e até o próximo vídeo.